Olá, senhoras e senhores, hoje eu quero explorar nada mais, nada menos que GTA 4, esse jogo que foi tão negligenciado pela Rockstar. Hoje eu irei revisitar a versão de PC e ver o que é possível para melhorar a sua performance, consertar vários dos seus bugs, restaurar vários dos conteúdos que foram cortados e, claro, melhorar os gráficos de maneira que não desconfigure a aparência original do jogo, montando assim a forma definitiva para aqueles que nunca jogaram e querem conhecer esse jogo e, claro, e principalmente aqueles que querem revisitar este clássico. Lembrando que esse vídeo não é um vídeo tutorial, e sim um resumo de tudo aquilo que eu acabei encontrando vasculhando a internet afora. Então, sem mais delongas, deixe seu like e bora pro vídeo. GTA 4 durante toda a sua existência só foi lançado até o momento para 3 plataformas diferentes. Você vai ter a versão do Xbox 360, a versão do PS3 e a versão do PC. Se você tiver um Xbox One ou um Xbox Series, você consegue jogar a versão de 360 através da retrocompatibilidade. Ou também, caso você queira, você pode jogar essa versão no PC através de emulação pelo Xenia. Já a versão de PS3 é bem mais restrita, você não consegue jogar essa versão através do PS4 ou PS5 via retrocompatibilidade. A única maneira de você jogar essa versão sem ser no PS3 é via emulação usando o RPSC3. E claro, temos a versão de PC, que durante os anos teve várias alterações. Você tem a versão 1.4, 1.7, 1.8 e a Complete Edition, que também acabou sendo lançada para os consoles. E essas versões têm diferenças em vários aspectos, seja na parte gráfica, seja na parte de performance. Uma versão possui um certo bug que outra corrige, porém ela acaba introduzindo um novo bug que não é consertado posteriormente. De qualquer forma, o jogo sempre teve uma fama de ser um port muito ruim, pouco otimizado, e a Rockstar pouco fez para mudar isso durante os anos. E como eu já disse anteriormente, nesse vídeo eu quero pegar essa versão de PC, aplicar vários patches e vários mods para finalmente consertá-la e deixar GTA 4 na sua forma definitiva. Mas ao contrário de vários vídeos que eu acabei topando aqui pelo próprio YouTube, que colocam vários e vários mods que acabam desconfigurando totalmente GTA 4, a minha intenção é deixar ele o mais fiel à versão original possível, só que de forma melhorada e também com uma performance aprimorada, porque eu acabei percebendo que vários desses vídeos que eu acabei topando pouco falam da performance. Às vezes colocam vários mods para melhorar o gráfico, o que acaba comprometendo muito a performance, e esse jogo que já tem uma performance muito ruim acaba ficando ainda pior. O primeiro ponto que eu quero abordar vai ser logo a performance. GTA 4 acaba usando como API gráfica o DirectX 9, que era padrão na época que o jogo foi lançado. Porém, de lá para cá, essa API gráfica teve várias atualizações. Você teve a DirectX 10, a DirectX 11, a DirectX 12 e uma das melhores API gráficas usadas em vários jogos atuais é uma chamada de Vulkan. Acontece que existe um mod chamado DXVK que faz essa conversão do DirectX 9 para o Vulkan. E como é que isso acaba afetando o jogo? Aqui eu fiz um pequeno teste usando o DirectX 9 em uma das áreas mais movimentadas do GTA 4, com os gráficos no máximo, rodando em 4K
e com o frame rate desbloqueado. O jogo, mesmo nessa situação mais extrema, acaba tendo uma performance muito boa, roda ali acima dos 90 frames por segundo, chegando na casa dos 110. O grande problema do jogo, aquilo que passa aquela sensação que o jogo não está rodando de maneira adequada, é o frame time, também conhecido como frame pace. Ou seja, o jogo está rodando ali em frame rates maiores, mas ele não entrega esses frames para você de maneira adequada. Essa linha que eu estou mostrando para vocês, que está totalmente tremida, era para estar reta, mas pelo fato do jogo estar com o frame rate desbloqueado, isso acaba afetando diretamente também o frame time. Mas mesmo quando eu aciono um limitador de frames como o V-Sync para ele ficar travado no frame rate constante, você vê que o frame time do jogo, que era para ficar constante, ainda continua bem problemático. Então muitas vezes você está jogando o jogo, o seu PC tem plenas capacidades de rodar aquele jogo bem, porém você tem aquela sensação que o jogo não está rodando de maneira lisa. E isso ocorre porque o frame time do jogo não entrega os frames para você da maneira apropriada. Isso porque eu estou parado. Qualquer coisa que você faça que exija um pouco mais, como sair andando por aí de carro, isso tende a piorar ainda mais esse frame time. Mas usando esse patch DXVK e fazendo essa conversão do DirectX 9 para o Vulkan, que é uma API bem mais moderna, se o jogo ainda tiver com o frame rate desbloqueado, o frame time ainda vai ficar bem consistente, mas uma vez que você ative algum limitador de frames como o V-Sync e deixe ele travado ali nos 60 frames por segundo, o frame time melhora consideravelmente. Eu diria que quase beira a perfeição. Você ainda vai encontrar um engasguinho aqui ou acolá, mas é muito mais raro. Você vai ter uma performance muito mais estável, ou como também é bem conhecido, o jogo estará rodando liso. Só que esse patch também pode trazer outros benefícios consideráveis. Eu particularmente não senti que eu acabei ganhando mais FPS com esse patch. Porém, o canal no qual eu me baseei bastante para fazer minha pesquisa para esse vídeo, chamado TJGM, fez exatamente o mesmo teste que eu vou deixar aí um trecho do vídeo dele para vocês, e o PC dele é um pouco mais modesto se comparado ao meu. Eu também vou deixar as especificações do PC dele e do meu PC aí na tela. E pelo menos para ele, além do frame time muito melhor, o jogo também teve uma melhora de 20 a 30 FPS. Vale ressaltar que no caso dele ele fez o teste em Full HD, enquanto novamente eu fiz em 4K. Então é possível que, caso você queira rodar esse jogo em resoluções menores ali no Full HD, ou então dependendo da sua placa de vídeo, usando esse patch você não vai ter apenas um melhor frame time, como também um melhor frame rate de 20 a 30 frames por segundo. Mas vale ressaltar que nem toda placa de vídeo é compatível com o Vulkan, então antes de instalar esse mod, verifique se sua placa de vídeo é compatível. Uma outra coisa que eu acabei adicionando aqui foi um patch para remover todos aqueles avisos legais e a introdução dos logos da Rockstar toda vez que você inicia o jogo. É um negócio que incomoda, demora e é totalmente desnecessário. Agora, quando você inicia o jogo, ele vai direto para a tela de seleção do jogo principal ou então das DLCs. Um outro patch que eu acabei aplicando aqui foi o Fusion Fix, que traz várias melhorias para o jogo, que eu vou abordar mais para frente aqui no vídeo. Mas no que se diz respeito à performance, ele acaba diminuindo consideravelmente as telas de carregamento. Mas vale ressaltar que isso também vai depender da onde o jogo está instalado. Se está instalado no HD, num SSD SATA, num SSD M2, então ele vai tirar um proveito maior da velocidade do HD da onde o jogo está instalado. Um outro aspecto que tem afetado bastante GTA 4 na sua versão de PC é a remoção de conteúdo. E acredite, é muito mais do que você imagina. O mais famoso é a remoção de várias músicas das rádios com o passar dos anos. Basicamente, quando o jogo lança, a Rockstar licencia várias músicas para estarem presentes no jogo, porém essas licenças
vão se inspirando. Ao invés de renovar essas licenças para que a música continue no jogo, ela vai lá e simplesmente remove a música. E isso afeta todas as versões de GTA 4, não só as versões de console, mas também a versão de PC. E somando o jogo principal mais as duas DLCs, o jogo perdeu 54 músicas. Algumas rádios, por exemplo, foram praticamente desconfiguradas. A rádio Vladivostok, com exceção da música Liberty City The Invasion, perdeu absolutamente todas as demais músicas. Porém, a Rockstar acabou adicionando 10 novas músicas para substituir as antigas. Mas essa foi a única rádio onde houve uma reposição de música. As demais rádios que também perderam músicas ficaram por assim mesmo. Mas graças ao mod Radio Restoration, você tem, como o próprio nome do mod diz, todas as músicas originais restauradas. E em especial a rádio Vladivostok, você vai ter as antigas músicas restauradas, mas as novas músicas permanecem, tendo a rádio agora com o dobro de músicas. E aí que entra outros mods como o Fusion Fix, que eu já mencionei aqui, o Console Visuals e o Virus Fixes. Combinados, eles praticamente restauram tudo aquilo que foi perdido em comparação aos consoles ou então em comparação ao próprio PC em versões anteriores. Lembrando que a versão que eu estou usando aqui é a última versão do jogo, a Complete Edition. Uma das coisas restauradas foram os vários efeitos de chuva e principalmente aquele efeito de splash, né, da água batendo no chão. Quando você coloca lado a lado os efeitos de chuva da versão de console com a versão de PC, vocês vão ver que a versão de PC é muito mais simplificada, às vezes nem parece que está chovendo. Um outro downgrade considerável do PC em relação aos consoles é quanto à vegetação. Para ser mais exato, uma grande parte da vegetação do PC é totalmente bugada, ela não está na superfície do solo, ela está abaixo do solo, você só consegue ver uma parte dessa vegetação. E esse mod novamente corrige isso, deixando exatamente como está nos consoles, não só nessa vegetação de chão, mas também das árvores, que também estão em maior qualidade nos consoles. Outra coisa que eles recuperaram aqui são vários efeitos de neon. Como eu disse, o jogo tem várias versões diferentes. Na primeira versão lançada para o PC, a 1.4, você também tinha esses efeitos de neon em várias localidades do mapa. Acontece que por alguma razão, por algum bug, quando a Rockstar lançou as demais versões, vários desses efeitos foram perdidos e ela simplesmente nunca restaurou esses efeitos e felizmente com esse mod todos estão restaurados. Outra coisa que se perdeu foram as imagens durante as telas de carregamento. Na versão de PC, geralmente você tem um personagem do jogo colorido em frente a uma imagem da cidade totalmente branca. Porém, nos consoles você tem várias outras artworks que simplesmente não aparecem na versão de PC. E aqui essas artworks também foram restauradas. Mas há tantas outras correções menores que simplesmente não tem como eu colocar tudo aqui. Esses foram apenas alguns exemplos que eu achei mais relevantes destacar. Um outro aspecto que esse jogo também é bem conhecido por ser bem problemático são de alguns efeitos. O jogo, por exemplo, ele tem uma opção chamada de Definition, e essa opção basicamente mistura não só o Motion Blur quando você está se movimentando em alta velocidade, mas também inclui o efeito Depth of Field, que é aquele efeito que o jogo desfoca aquelas partes mais distantes. E como essa opção simplesmente mescla essas duas funcionalidades numa coisa só, o resultado final é que esse efeito, ao invés de desfocar coisas específicas, né, como Motion Blur ou Depth of Field, ele simplesmente desfoca toda a imagem ou não. Se você deixa ele desligado, você literalmente está jogando com uma imagem mais borrada. Mas com o mod Fusion Fix, que eu já mencionei anteriormente, você conserta totalmente esses efeitos. Ele separa o Depth of Field e o Motion Blur em duas categorias diferentes e você pode escolher a intensidade do Depth of Field. Então você vai ter esses dois efeitos sem a necessidade de borrar toda a imagem do jogo. Uma outra coisa que vale ressaltar é que o GTA e suas DLCs, cada um tem um filtro diferente. Na campanha principal você vai ter um filtro um pouco mais amarelado, na DLC Lost and Damned você vai ter um filtro um pouco mais acinzentado e na DLC The Ballad of Gay Tony você vai ter um filtro um pouco mais colorido. Com o Fusion Fix você pode pegar qualquer um desses filtros para jogar qualquer uma das campanhas. Você pode jogar Lost and Damned com o filtro do Ballad of Gay Tony, por exemplo.
ou se você é como eu, você pode simplesmente retirar totalmente todos os filtros e jogar ele com suas cores originais. Um outro efeito que o jogo já tem nativamente que você não consegue retirar é um efeito chamado de Bloom, que para resumir é esse efeito de iluminação mais estourado. E com esse mod você tem a opção ou não de manter ou então retirar esse efeito. Eu particularmente também retirei esse efeito. Uma outra coisa muito interessante que esse mod adiciona são opções de efeitos de sombras, porque GTA 4 acabou alterando o efeito de sombras entre as diferentes versões que eu abordei anteriormente. E com esse mod, ao invés de você ficar limitado a um único estilo de sombras, aqui ele permite que você escolha qual efeito de sombras lhe agrada mais. Porém, além disso, ele acaba adicionando um outro efeito de sombras ainda mais aprimorado, chamado de PCSS, que ao invés de padronizar o tipo de sombra para todos os objetos, pessoas, carros e etc., ele acaba utilizando um método mais realista, onde as sombras perto dos objetos ficam mais nítidas, mas à medida que essa sombra vai se afastando do objeto em questão, a sombra vai ficando mais difusa. Então, com um único mod você tem várias correções e adições que aprimoram consideravelmente os efeitos do jogo, sem a necessidade de você aplicar um ENB ou então um Reshade. Eu sei que muita gente adora adicionar coisas do tipo aos jogos, mas infelizmente isso acaba pesando demais, principalmente em jogos mal otimizados como GTA 4. Uma outra coisa que eu acabei fazendo aqui foi pequenos ajustes na interface. O primeiro ajuste que eu acabei fazendo foi adicionar um mapa de maior resolução. Não que o mapa original esteja ruim, mas eu acabei adicionando um de maior resolução. Um outro mod que eu acabei adicionando foi um que dá a possibilidade de você alterar os ícones dos botões. O jogo originalmente dá apenas duas opções. Ou ele utiliza os ícones do teclado ou então dos botões do Xbox 360. Agora você tem, além dessas duas opções, a possibilidade de colocar os ícones do Xbox One, do PS3, do PS4, do PS5, do Nintendo Switch e até para o Steam Deck. Uma outra coisa que eu acabei adicionando foram melhorias nos ícones das armas, porque eles inicialmente são preto e branco e tem poucos detalhes, mas o mod que eu adicionei troca esses ícones mais simples por ícones mais elaborados, além de deixar eles totalmente coloridos. O mesmo eu acabei fazendo com os ícones das rádios, que inicialmente eram totalmente preto e branco e agora ganharam cores. Mas talvez um dos mods que mais altera o aspecto original do jogo que eu acabei adicionando aqui foi o mod para adicionar uma roda para a seleção de armas, tal como os jogos mais modernos da Rockstar, Max Payne 3, tanto Red Dead Redemption 1 quanto Red Dead Redemption 2, o GTA V. Inclusive foi adotado pela Rockstar em relançamentos de jogos que não tinham inicialmente, como foi o caso da trilogia Definitive Edition, GTA 3, Vice City e San Andreas. E justamente por ela ter adotado isso até nesses jogos, eu acabei adotando aqui também, porque muito provavelmente, se ela relançar o GTA 4 para as plataformas mais modernas, ou então fazer um update no GTA 4 de PC, modernizando o jogo, muito provavelmente ela vai adicionar também. Então só por isso que eu acabei adicionando aqui também, porque como eu já disse anteriormente, eu não quero desfigurar muito o feeling do jogo original. A minha intenção também era fazer a mesma adaptação na escolha das rádios do jogo. Eu até encontrei alguns mods do tipo, mas infelizmente eles não funcionaram muito bem e principalmente eles não eram totalmente compatíveis com todas as músicas que eu acabei adicionando aqui, como as músicas que eu acabei restaurando de versões anteriores e mantendo as músicas adicionadas posteriormente. E claro, como muitos já devem imaginar, eu acabei adicionando aqui uma adaptação total para a língua portuguesa, já que o jogo originalmente não dá essa opção. E agora quero entrar em um dos aspectos mais polêmicos,
que são os mods gráficos. E aqui você tem que tomar muito cuidado, porque GTA 4, além de ser muito mal otimizado, ele possui várias limitações. Por exemplo, dependendo do seu computador, você consegue rodar o jogo acima dos 60 frames por segundo. Porém, a física do jogo está atrelada ao frame rate, e qualquer coisa acima dos 60 frames por segundo começa a quebrar a física do jogo. Você vai sentir isso na hora de dirigir. Há certas missões do jogo que você sequer vai conseguir passar caso você esteja jogando acima dos 60 frames por segundo. Então você precisa manter no máximo ele travado aos 60 frames por segundo para ter uma experiência fluida. Um outro aspecto muito importante é a memória RAM. O jogo originalmente reconhece cerca de 3 GB de memória RAM do seu sistema. Então não importa se você tem 16, 32 GB de memória RAM, ele só vai reconhecer cerca de 3 GB de memória RAM. Você até consegue burlar essa limitação usando o mod Fusion Fix, mas tem um limite. Ele passa a reconhecer no máximo 4 GB de memória RAM. Isso ocorre porque GTA 4 é uma aplicação em 32 bits e 4 GB é o máximo que qualquer aplicação de 32 bits, seja jogos ou programas, podem reconhecer. Se ele fosse uma aplicação de 64 bits, como praticamente todos os jogos atuais, ele passaria a reconhecer toda a memória RAM do seu sistema. Então, se tem uma coisa que um remaster oficial da Rockstar poderia beneficiar muito, seria passar esse jogo de 32 bits para 64 bits. Além de tantas outras limitações que o jogo tem, que algumas você até consegue burlar, mas outras não. Então, na hora de instalar mods, você tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do mod, ou dependendo da quantidade de mods, isso começa a impactar muito na performance do jogo, mesmo que você tenha um computador potente. E como eu havia mencionado anteriormente, aqui eu selecionei alguns mods que elevam a qualidade do jogo, porém sem desfigurar muito, mantendo a sua essência. E eu fiz isso não só porque eu queria manter a experiência o mais próxima do original possível, mas também para não impactar na performance do jogo. E o primeiro da lista é o High Resolution Vehicle Pack. Esse pack acaba importando modelos de alta qualidade de outros jogos da Rockstar, como o GTA V, o Max Payne 3, e substitui os mesmos modelos de carro do GTA 4 que estão com uma modelagem inferior. Além disso, eles melhoram as texturas de todos os carros, principalmente dos interiores, já que muitas vezes a Rockstar acaba reaproveitando o interior desses veículos. Aqui não, cada veículo terá um interior, além de alta qualidade, totalmente personalizado. Isso inclui também, pasmem, as placas dos veículos, já que originalmente todos os veículos usam uma mesma placa genérica, só que agora cada carro terá uma placa personalizada. Outro mod que eu acabei usando aqui é o Enhanced Liberty 2X Map Textures, que basicamente faz um upscale dobrando a qualidade de todas as texturas externas do mapa. As ruas, os prédios, as placas, absolutamente tudo. A única coisa que esse mod acaba não fazendo é modificando a resolução dos interiores dos locais. E que inclusive o criador desse mod já disse que está trabalhando nesse outro mod também. Um outro mod que eu acabei aplicando aqui é o GTA 4 All Story Mode Characters Upscale, que basicamente faz o upscale das texturas de todos os NPCs que fazem parte do modo história. Então esse mod não inclui os NPCs aleatórios que você encontra pela rua. E claro que para acompanhar esse mod eu acabei baixando um outro mod, só que agora focado no Niko Bellic, chamado de Niko Bellic 4K Texture Pack. E como o próprio mod já diz, ele faz um upscale até o 4K das texturas originais do Niko Bellic e de todas as roupas disponíveis para ele. Outro mod que eu acabei usando aqui é o High Resolution Miscellaneous Pack. Esse mod basicamente pega todos aqueles objetos menores, como caixas de lixos, garrafas, folhas, até as aves e etc, assim como as armas. E também faz um upscale. E por último, eu adicionei o 2K Trees and Vegetations Textures, que melhora a qualidade das texturas de todas as vegetações do jogo. Eu diria que somando todos esses mods, quase que 90% de todas as texturas do jogo foram aprimoradas. A única coisa que de fato faltou aprimorar foram alguns NPCs
e os interiores. Eu acabei fazendo alguns testes para saber se isso acabaria impactando a performance aqui do meu jogo usando esses mods, e aparentemente por hora eu não encontrei nenhum problema. Mas é claro que isso pode variar de PC para PC. O único ajuste que eu tive que fazer foi diminuir um pouco o alcance da visão e a qualidade dos objetos à distância. O que, para ser bem sincero, mal teve impacto, porque agora que o efeito do Depth of Field foi corrigido, todos os objetos que estão distantes já estão desfocados, então você nem percebe que eles estão numa qualidade inferior. E aí está, senhoras e senhores, a versão que eu considero a versão definitiva do GTA 4. Pelo fato do jogo ter inúmeros mods, eu acho que é muito difícil a gente decretar de fato qual é a versão definitiva. Creio que cada pessoa pode criar a sua própria versão definitiva. Mas com essa coletânea de patches e mods que eu acabei reunindo, creio que eu tenha conseguido aprimorar absolutamente todos os aspectos do jogo. A sua performance, os seus bugs, o seu conteúdo que foi perdido durante o tempo, sua interface e, claro, os seus gráficos. E principalmente, conseguindo manter a essência do jogo original. Eu acho que um dos grandes pontos fortes dessa versão que eu acabei montando é que ela pode servir como base para outros mods. Se a pessoa quiser adicionar mais mods gráficos, ou então um reshade, ou um ENB, ela pode fazer sem maiores problemas, porque esses mods que eu acabei instalando aqui não são muito intrusivos. E claro, caso você queira saber o passo a passo de como deixar o jogo nessa qualidade, seja na performance, seja na parte gráfica, é só você ser membro do canal, porque assim você terá acesso a um server no Discord, onde eu posto os vídeos tutoriais ensinando tintim por tintim tudo que eu faço aqui. E de quebra eu já disponibilizo todos os arquivos que você vai precisar. Todos os mods que eu acabei usando aqui, eu já deixei eles pré-configurados. A única coisa que você vai precisar fazer é ajustes específicos para as configurações do seu PC. Mas 90% de todo o trabalho, de toda a dor de cabeça, já estará feito. E lembrando que eu faço isso não só com esse jogo, mas com trocentos outros jogos que eu já abordei aqui. Já são mais de 120 jogos nas suas versões definitivas disponibilizados. E essa lista só aumenta toda semana. E se você tem sugestões para outros jogos que eu posso abordar aqui, é só comentar aí embaixo, que eu sempre estou dando uma olhada para ter ideias para futuros jogos. E claro, por favor, não esqueça do like, porque isso me ajuda demais e me motiva demais a continuar firme e forte trazendo essas clássicaseiras aqui para o canal. Enfim, é isso, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.